Olá, seja muito bem-vindo. Começando agora mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com a Maria Inês de Paula. Ela é fundadora da Adprev, Advocacia Previdenciária, e ela fala diretamente da cidade de Toledo, estado do Paraná. Olá, doutora Maria Inês, seja muito bem-vindo ao programa. Olá, Daniel. É um prazer estar aqui nesse programa. É uma honra poder passar um pouco do nosso trabalho aí nesse programa de sucesso. Com toda certeza é uma grande honra recebê-la. Muitos assuntos para abordarmos nesse bate-papo. E para começar, eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público um pouco dessa sua jornada, dos primeiros passos na carreira, o seu desenvolvimento profissional, a fundação do seu escritório, enfim. E por qual razão você decidiu atuar na área previdenciária, uma área tão importante do direito? Certo, Daniel. Eu comecei a minha jornada previdenciária logo que me formei. Eu fiz a graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Umuarama. É uma cidade próxima aqui a Toledo. Na época, não existiam muitas faculdades de Direito, tanto quanto hoje. Então, há 30 anos atrás isso aconteceu, ou seja, me formei em 1991. E para cursar essa faculdade, eu viajava 200 quilômetros dia. Nós íamos de ônibus de estudantes para poder fazer essa faculdade. Eu saí da faculdade já com o exame da ordem, porque na época nós fazíamos o exame da ordem no curso de Direito já. Porém, nessa época, assim como hoje, não existia essa matéria de Direito Previdenciário na grade curricular das universidades. E eu me formei, mas por conta da situação, da legislação da época, não existia muitos advogados que faziam previdenciário. Aliás, eu fui meio que pioneira aqui na região a começar a atuar nessa área, nessa matéria de direito previdenciário. Então, na época que eu me formei, em 91, logo pós Constituição Federal de 88, logo que ela foi promulgada, alterou-se um dispositivo e que instituiu que nenhum benefício poderia ser pago com valor inferior ao salário mínimo, principalmente para os trabalhadores rurais, e eles ganhavam meio salário mínimo. Porém, essa legislação, a Constituição só passou a ser cumprida pelo INSS a partir de meados de 91. Então ficou esse nicho aí de segurados que ganhavam menos que o salário mínimo. E eu, me formada, como já tinha outros advogados mais antigos em todas as outras áreas, eu acabei começando a fazer essa matéria, fazendo essas revisões dessas aposentadorias. E isso me conduziu daí a outros processos. Como não havia advogados na matéria, começaram a me procurar para fazer outros tipos de aposentadoria. Não só essa revisão, mas como aposentadorias de idade, de tempo, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. E eu me obriguei a estudar essa matéria mais aprofundada. Na época nós não tínhamos internet, na época nós não tínhamos computador sequer. Então a busca foi através de livros, que um dos autores que eu me lembro bem, que eu estudei bastante com o material dele, foi o Floriciano Paixão, que me deu uma base bem grande no direito previdenciário, fora alguns cursos que eu fiz, indo a São Paulo, que era um único lugar que dispunha dessa matéria aí para a gente poder se aperfeiçoar. E somente em 2003 que eu fiz pós-graduação daí em direito previdenciário, em Curitiba, isso distante a 500 quilômetros, então tudo foi difícil. E eu sou a segunda turma do estado do Paraná a se especializar em direito previdenciário. E com isso eu constituí, como eu sempre identificava meu escritório como advocacia previdenciária, ele ficou esse nome Adprev, que é a abreviação da advocacia previdenciária. E isso ficou no público. Então o público, quando procura alguém de advocacia previdenciária, lembra do nosso escritório do Adprev. Atualmente, o nosso escritório, a razão social dele teve que ser mudada, até porque Adprev seria um nome de fantasia, pode-se considerar assim. E o Estatuto da Ordem não permite que a gente utilize esse nome de fantasia, na razão social dos escritórios. Então, hoje, meu escritório é de Paula, a Sociedade de Advogados, cujos sócios são meus filhos, que ambos são advogados
e também atuam em direito previdenciário. Então, a Adprev permanece, porque a advocacia previdenciária permanecemos fazendo o mesmo ramo, mas a razão social hoje é de Paulo, Sociedade de Advogados. E, com o tempo, nós fazemos hoje qualquer tipo de aposentadoria, certo? Em razão desse trabalho todo aí de 30 anos aí que estamos no mercado. Com toda certeza, né, doutora? Ninguém fica 30 anos no mercado se não prestar um serviço consistente, sério e reconhecidamente que resolva os problemas das pessoas. Então, parabéns por essa jornada e por esse trabalho consistente que a senhora e os seus colaboradores vêm realizando ao longo dessas 3 décadas. Bem, mas quando nós falamos em direito previdenciário, em previdência social, claro que nós também lembramos dos segurados. Agora, tem 2 siglas que o grande público não conhece muito bem, mas que são muito importantes. Eu até vou pedir que a senhora explique para a gente quais são as diferenças entre as siglas RGPS e RPPS. Quais são as diferenças? Realmente, o público desconhece, até porque não é de praxe utilizar essas siglas. O RGPS é Regime Geral de Previdência Social, ou seja, ele engloba todos os segurados que contribuem com o INSS. Então, eles são vinculados diretamente ao INSS, ou seja, desde trabalhadores rurais, empresários, trabalhadores urbanos, contribuintes individuais, microempreendedores individuais, que é o MEI, que criaram, né, uma contribuição previdenciária para o MEI. Então, todo esse nicho aí de segurados faz parte do Regime Geral de Previdência Social, que é o RGPS. Enquanto que o regime RPPS, Regime de Previdência Pública Social, certo? Então, nessa sigla, ela engloba os servidores públicos, tanto municipais quanto estaduais e federais. Então, todo esse nicho aí faz parte do RPPS. Perfeito, doutora. Agora, conta pra gente quais são os resultados possíveis para quem conta com um apoio especializado em relação às questões previdenciárias. Você poderia citar algum caso do quanto essa assessoria mudou, de fato, o curso de uma negociação, de um processo, enfim? Daniel, eu diria o seguinte: a assessoria previdenciária na condução de um processo de aposentadoria é essencial, até porque o advogado vai orientar o seu cliente, o segurado, na juntada de documentos, muitas vezes, que ele desconhece. Ou seja, se ele pretender reconhecer um período de tempo, vamos citar um exemplo aí, de período de tempo rural, desenvolvido lá na infância, nós temos N julgados, a própria lei previdenciária permite esse reconhecimento. E esse período, ele normalmente não consta em carteira de trabalho. O segurado precisa juntar documentos da época para que ele possa contar isso na sua aposentadoria. E ele muitas vezes desconhece quais são os documentos que ele pode utilizar. E a assessoria previdenciária nesse aspecto vai orientá-lo a trazer essa documentação e contar esse tempo, que vai fazer um diferencial muito grande na sua aposentadoria, vai muitas vezes antecipar a sua aposentadoria. Fora isso, pode-se mencionar também outras situações como o empregador às vezes anota a carteira de trabalho do seu empregado, mas deixa de recolher as contribuições previdenciárias na época. E no INSS, ele protocola esse benefício, o INSS não vai reconhecer isso por conta de não haver essa contribuição previdenciária. Então ele tem que, mas tem meios de reconhecer isso. A assessoria jurídica previdenciária vai fazer reconhecer e valer esse tempo na contagem de tempo de serviço do segurado. Além de tudo isso, é muito comum nós nos depararmos com segurados que desenvolvem atividade, por exemplo, expostos a agentes nocivos à saúde. E esse tempo de exposição, de trabalho, exposto a esses agentes químico, físico ou biológico, ele acresce no tempo de contribuição. É feita uma conversão, ou seja, para a mulher acresce 20% no tempo e para o homem 40%. Isso, lembrando,
que essa contagem, essa conversão só é possível até a emenda constitucional 103 de 2019, ou seja, até a reforma previdenciária. Após essa data, não é mais possível convertê-la com esses acréscimos, mas a assessoria jurídica vai fazer todo esse planejamento para esse seu cliente, para esse seu segurado, garantindo aí a melhor aposentadoria e o melhor momento de protocolá-la, o melhor momento de requerê-la. Além de todo esse processo administrativo, em caso de negativa do INSS, também tem a parte jurídica. Vai se ingressar com a ação judicial, tanto na esfera estadual ou, em outros casos, na maioria dos casos, esfera estadual, né, na Justiça Federal, que é competente para julgar a maioria das ações previdenciárias, e, eventualmente, algum direito não reconhecido por parte do INSS no protocolo administrativo será reconhecido no âmbito judicial. Até porque nós vamos aí usar não só a legislação, que é o que o INSS usa, nós iremos usar toda a jurisprudência, tanto dos TJs, STJ e STF, para fazer valer o direito daquele segurado, daquele cliente. Excelente. Agora, doutora, além do direito previdenciário, o escritório também atua com muita consistência, fortemente, em uma outra área. Eu gostaria de saber que área é essa e como você e os seus colaboradores conectam o direito previdenciário com essa outra área de atuação. Na verdade, basicamente, a nossa prestação de serviço do escritório é previdenciário. Vamos colocar aí 90% voltado ao direito previdenciário. Nós prestamos assessorias para sindicatos da região, certo? Nessa prestação de serviços, ela engloba mais a questão também voltada ao previdenciário, engloba mais a questão do planejamento previdenciário. Então, eu poderia dizer que pouca coisa a gente faz fora do direito previdenciário, até porque a área é muito extensa. E, além do que, há muita modificação na legislação previdenciária, nós temos que estar sempre nos atualizando. Eu brinco, às vezes, que o previdenciário muda tanto que é difícil de acompanhar. Nós temos que focar muito e estudar diariamente para poder acompanhar essa modificação da legislação, dos decretos que são editados, reformando e reformulando aí as aposentadorias. Então, nosso foco é direito previdenciário, tanto na assessoria jurídica, para empresas, para sindicatos que a gente presta, e como também para os segurados clientes individualmente atendidos. Perfeito. Olha só, eu estou conversando com a advogada Maria Inês, fundadora da EdPrev, Advocacia Previdenciária. Ela é proprietária fundadora de um importante escritório especializado em direito previdenciário que fica no município de Toledo, no Paraná, mas que tem uma atuação regional muito consistente, tem 30 anos de estrada, tem ajudado muitos brasileiros a conseguirem resolver as pendências previdenciárias. Olha só, doutora, passamos aí da marca de 1 ano da reforma da Previdência. Não foi um processo fácil, né? Muitas manifestações, os trabalhadores reivindicando direitos, os empresários na outra ponta pedindo que a reforma fosse um pouco mais intensa em alguns aspectos, mas os parlamentares disseram que foi a reforma possível e alguns pontos foram deixados de lado. Enfim, o Ministério da Economia dizendo que a reforma foi fundamental justamente para conseguir fazer com que o país tivesse de volta a capacidade de investir em áreas importantes e fundamentais, como educação, saúde e por aí vai. Bem, passado esse período, eu gostaria de escutá-la justamente sobre esse período. O que piorou e o que melhorou com a nova Previdência Social aqui no Brasil, doutora? Olha, Daniel, a reforma previdenciária introduzida no Brasil pela emenda 103 de 2019, ela só manteve os requisitos de 2 benefícios. Ela manteve intactos os requisitos da aposentadoria por idade rural para os trabalhadores rurais. Ela não mexeu na idade, não mexeu nas exigências, e também não mexeu nas exigências, nos requisitos do BPC,
ou benefício assistencial. Em todas as demais aposentadorias houve modificações. Alguns exemplos, pode-se dizer, aposentadoria por tempo de contribuição ou tempo de antigamente era tempo de serviço, hoje é tempo de contribuição e com a reforma da Previdência, ela passou a se chamar aposentadoria por tempo de contribuição programada. Ou seja, não se exigia idade mínima nessa aposentadoria, bastava o segurado completar 35 anos de contribuição se homem ou 30 anos de contribuição sendo mulher e aposentava por tempo de contribuição. Hoje não, hoje exige-se a idade mínima. Além do que, dependendo do tempo de contribuição que esse segurado tinha na data da reforma, ele tem um pedágio para pagar, 50% em algumas situações a mais e 100% em outras. Então, quando eu digo que há necessidade de fazer um planejamento previdenciário, é justamente por conta dessa reforma previdenciária. Atualmente, sem o planejamento previdenciário, na maioria das vezes você vai ter prejuízo na sua aposentadoria. Você vai receber um benefício com valor inferior, porque você não sabe qual é o melhor momento de você requerê-lo. Fora fora o que eu mencionei do tempo de contribuição, um benefício que sofreu um deságio enorme, um prejuízo, uma diminuição muito grande, é a pensão por morte. Ou seja, antes da reforma da Previdência, a pensão por morte ela paga 100% do valor que o instituidor da pensão tinha direito, ou que já estava recebendo. Hoje, é 50% do valor, mais 10% por dependente até o limite de 100%. Ou seja, não se tem pensão mais de 100%, certo? E, além do que, aumentou a idade para a aposentadoria da mulher. A aposentadoria da mulher, antes da reforma previdenciária, era aos 60 anos. E hoje exige-se 62 anos. A do homem manteve aos 65 anos. Porém, toda essa modificação veio a dificultar a concessão dos benefícios, certo? E isso exige, então, eu acho essencial o segurado procurar uma pessoa especializada para que possa orientá-lo no melhor momento para protocolar a aposentadoria. Com toda certeza é sempre importante uma assessoria, uma ajuda, um apoio de um profissional, um escritório especializado para fazer desse processo tão importante, dessa decisão, essa tomada de decisão tão importante, mais correta, natural, tranquila, né? Segura. É fundamental isso, doutora. Gostei muito da entrevista, viu? Parabéns pelo seu trabalho, muito simpática, fala muito bem, muito articulada. Desejo muita sorte nessa caminhada, doutora. E volte mais vezes aqui ao programa, viu? Daniel, eu que agradeço. Foi uma satisfação participar desse programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Eu conversei com a advogada, empreendedora, empresária Maria Inês de Paula. Ela é fundadora da Adprev, Advocacia Previdenciária, que fica em Toledo, no estado do Paraná. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.